Podem sentar, queridos. Amados, eu confesso para vocês que tem alguns textos bíblicos, algumas histórias bíblicas que eu sou apaixonado. E eu gosto muito de alguns personagens. E, pastor, mas eu gosto de toda a Bíblia. Sim, gostamos, mas tem alguns que mexem com a gente, né? E eu vou pregar nesse texto, que é um dos textos que eu gosto muito. E vou citar outros aqui na mensagem que também gosto demais. Esse texto aqui relata sobre a história de uma mulher comum, assim como eu e você. Pessoa comum como eu e você, que tem uma vida, que está na igreja, que vive uma família e que não está imune de viver uma crise. Essa mulher, assim como eu e você, não estamos imunes a passarmos em tempos de adversidade. E o texto bíblico conta que o marido dessa mulher ele servia aos profetas, ele trabalhava na casa dos profetas e ele servia ao Senhor, e ele morre, e a sua família acumula dívidas, e o credor vem para levar os filhos dessa mulher agora como escravo. Essa mulher tinha toda uma vida e de repente agora seu marido morre, seus filhos estão na expectativa de ser vendidos como escravo, e essa mulher não tem absolutamente mais nada. Ela não tem absolutamente mais nada. E ela então vai até o profeta, e ela relata tudo isso ao profeta, e o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela diz: olha, tua serva não tem mais nada a não ser uma botija de azeite. E ele diz: vai então, pegue emprestado várias vasilhas, não poucas, muitas, e vai com teus filhos e vire esse azeite nas vasilhas. E ela assim fez. E o texto bíblico diz no final que o milagre foi tão grande, eram tantas vasilhas e eram tantas coisas para a sobrevida dela, era tanto azeite que acabaram de ter até as vasilhas de tanto azeite que era. Preste atenção numa coisa: eu e você, todos nós aqui, se não estamos passando um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento de adversidade, nós já passamos ou iremos passar. E não adianta nós queremos romantizar as coisas e dizermos que não, nós não vamos passar. Ei, queridos, preste atenção numa coisa: Jesus não disse para mim e para você que nós não passaríamos por tribulação, mas Ele prometeu estar conosco na tribulação. Eu vou te repetir porque eu acho que você não entendeu. Jesus, o evangelho fácil que muitos pregam por aí, quer fazer você convencer de que você não vai passar dificuldade. Não, Jesus não disse isso. Mas Jesus disse para nós a seguinte coisa: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e eu, Emanuel, estarei com vocês todo o tempo. E nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Então entenda, nós vivemos um tempo de crise e tempo de adversidade. Mas eu preciso que dizer que o tempo de crise é a estação favorável, a estação ideal para que milagres germinem, para que milagres cresçam na sua vida. Ninguém quer, todo mundo quer viver milagres e todo mundo quer ter grandes resultados, mas ninguém quer viver um processo. Ei, queridos, preste atenção numa coisa: se a crise chegou à tua casa, se a tribulação está chegando até lá, e se você está vivendo um processo de adversidade, eu preciso te dizer, se há algo bom neste tempo, é que este tempo é um tempo favorável para que milagres aconteçam, porque bem-aventurados são os que choram, diz a palavra, porque eles serão consolados. Você só conhece um Deus provedor quando você está passando o tempo da falta. Você só conhece um Deus que te consola quando você está chorando. Você só passa um momento e você só consegue entender isso quando você consegue viver o processo, para então o Senhor realizar os milagres na tua vida. Eu não estou falando aqui que você tenha que aceitar e romantizar e se adaptar ao tempo da crise. Não, não é isso.
Mas eu estou querendo te dizer que você precisa crer. Se a crise chegou e bateu a sua porta, não vai ser você que vai atender. Quem vai abrir e quem vai atender e quem vai mostrar que está contigo é o Emanuel, o Deus conosco todos os dias, queridos. Porque Ele é conosco. A palavra que Deus diz, Ele é o Emanuel, Ele é conosco. Você precisa entender que Deus está trabalhando em todo o tempo para nós. Uma das coisas que o inferno quer fazer você acreditar é que Deus te abandonou e que Deus te deixou. A dúvida vem para fazer com que você desista e fale: não, Deus não me ama, eu estou sozinho, Deus não lembra mais de mim, eu clamo, eu oro, eu jejuo, eu digo e Deus parece que não me escuta. O inferno quer que você pense que Deus te abandonou, mas eu preciso te dizer, e hoje eu estou aqui como um profeta de Deus, como boca do Senhor neste local, para trazer esperança sobre o teu coração e dizer: eu sei, o seu Redentor vive, como disse Jó, e pela sua causa ele há de se levantar, e o seu estado no final será maior do que o estado inicial, porque nós sabemos em quem temos crido, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus que trabalha por nós, porque desde a antiguidade jamais se ouviu jamais se viu ou se ouviu falar de um Deus semelhante a esse, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então entenda, o Senhor está cuidando de ti. Não reclame da estação que você está vivendo, não reclame da estação que você está passando, mas entenda o que você precisa semear neste tempo e o que você precisa fazer neste tempo. Como já tem um ditado por aí que anda muito na internet, uma frase que diz: olha, não reclame dos ventos, mas aprenda a adaptar as velas. Aprenda a entender o que Deus está fazendo nesse tempo e o que Deus está querendo realizar na tua vida. Porque Deus está trabalhando em todo o tempo. Porque todas as coisas, diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Talvez você não entenda, mas Ele está cuidando e Ele está trabalhando em teu favor. E eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre milagres. E com base nesse texto, e você pode ficar com ele até aberto, eu quero te trazer alguns princípios que essa mulher nos mostra para você viver uma vida de milagres. E o primeiro princípio que você precisa entender é: se você quer viver uma vida de milagres, fale com quem é devido. Repara que quando a situação chegou, essa mulher ela não reclama com o amigo, com o tio, com o parente. Ela não vai para o Instagram e coloca lá a hashtag passando necessidade. Ela não faz nada disso. Ela não verbaliza para ninguém, para que alguém tenha peninha dela. Não, vou contar uma história para ver se alguém tem a pena de mim e me ajuda com alguma coisa. E querido, entenda uma coisa: o milagre, ele começa com o grito certo. O milagre começa quando você verbaliza e quando você fala, aí o seu milagre acontece. Mas entenda uma coisa, acontece quando o grito vai na direção correta. Sabe qual é o problema de você, por vezes, murmurar? É porque a murmuração, às vezes, pode até ser legítima. Você pode até estar bravo, você pode estar irritado, você pode estar decepcionado por algum problema que está acontecendo na sua vida, e ok, você é ser humano, você tem direito de sentir isso, mas o problema da murmuração é porque ela vai na direção contrária. Enquanto a adoração vai para o Senhor, a murmuração, ela vai contrário a isso, e não numa direção de milagres, mas numa direção dizendo que o teu Senhor é morto e Ele não pode fazer nada. Se você é um crente e você anda murmurando, você está confessando
que o poder da tribulação é maior do que o poder do teu Deus. Esse é o problema da murmuração, porque a murmuração está indo para o sentido errado. O problema é de você ficar falando com todo mundo, dizendo para todo mundo. Seja que falar uma coisa, eu aprendi isso. Meu pai da fé, pastor Anderson, me ensinou isso. Quando eu ainda era pequeno, ele dizia: peça para Deus, porque Deus tem e dá. Não peça para os homens, porque os homens têm e nem sempre eles dão. Peça para Deus. Aí você fica querendo ir para a internet, às vezes dizer e falar, ou às vezes não, vou contar uma história triste aqui para um parente que tem um pouquinho mais de dinheiro, para ver se ele se comove e faz um pix. Ei, você está confiando na sua estratégia, ou você tem um Deus a que você serve? Você vai continuar mendigando como um mendigo espiritual, querendo viver de migalhas, ou você vai se posicionar como um filho do Deus Altíssimo e dizer a quem tem direito, porque você tem um Pai e Ele cuida de você, queridos. Ele cuida de você. Eu vejo tanta gente que rompe o silêncio, mas rompe da forma errada. De fato, você precisa romper o silêncio para você vencer, mas você precisa fazer isso da forma correta. Para de ficar lamuriando, para de ficar lamentando para os outros. Não conte para os outros os seus problemas, não conte para os outros os seus sonhos, não conte para as pessoas que não podem te ajudar, não conte para as pessoas que não têm compromisso com a sua vida. Não transforme a sua crise num altar de autocomiseração para você. Pastor, eu não sei o que é isso. É você criar um altar para que as pessoas sintam pena da situação que você está passando. Você não precisa de pena das pessoas, você precisa da graça do Altíssimo. E pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós já recebemos graça do Senhor, queridos. O problema é que nós queremos dar um jeitinho. Não transforme a sua crise nisso. Não transforme a sua crise em lamentos virtuais, mas transforme a sua crise no momento em que se aproximar mais do Senhor e dizer: eu sei em quem tenho crido, como disse Jó, e eu sei que é poderoso para fazer mais. Fale com quem é devido. Fale com quem é devido. Segunda coisa, se você quer viver milagres, você precisa avaliar o que você tem e disponibilizar para o milagre. Você precisa... Parou aqui o negócio. Você precisa avaliar o que você tem e disponibilizar para os milagres. Amém, Jesus. Obrigado. Preste atenção numa coisa. O texto diz que o profeta pergunta para ela, Eliseu pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela diz assim: eu só tenho, não tenho pouca coisa, só tenho um pouquinho de azeite. E aí ele diz: então pega esse pouquinho que você tem e vai lá e faz tal coisa. Preste atenção numa coisa. A pergunta: o que é você tem, não quer dizer que o Senhor está preocupado com o que você tem ou o que você deixa de ter. Não é isso. A essência da pergunta aqui é para que literalmente você conheça a intenção. Você conheça a intenção do seu coração, porque o Senhor já sabe qual é a intenção do teu coração. Tem pessoas que você chega e elas vivem com uma palavra sempre do não tem. Não tem, a pessoa não tem tempo, a pessoa não tem dinheiro, a pessoa não tem energia, a pessoa não tem saúde, a pessoa não tem, e ela não tem, e ela nunca tem nada, e ela nunca tem nada. Você chega para ela e fala: não, vamos fazer algo, não tenho tempo, não vamos ajudar alguém, não tenho condições, não, vamos lá, não tenho força, não tenho. Ei, querido, presta atenção numa coisa. Há um princípio espiritual que você precisa aprender, de Mateus 25, 29, que diz assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Aí você não entende por que às vezes você não prospera. Aí você não entende por que as coisas não avançam. Aí você não entende por que as coisas não dão certo.
Aí você não consegue entender por que as coisas não dão na sua vida, mas você, por exemplo, não ajuda em absolutamente nada. Você nunca tem nada, você nunca pode nada. Será que você é tão miserável assim que você não pode? Ou você está alimentando um espírito de miséria na sua vida? E esse silêncio é sepulcral, né? Será que realmente nunca tem? Será que você não pode oferecer uma ajuda para alguém? Será que você não pode dizer para alguém assim: ei, deixa eu te ajudar em algo? Pastor, mas é sobre o meu milagre. Sim, esse é o seu problema. É o quanto você continua com o seu coração pensando só na sua vida e esquece que o reino de Deus não é sobre nós, mas é sobre a vontade dele. Até o que você não tem me será tirado. Você precisa entender isso. O que você tem? Qual é o pouco? Se você for ver, queridos, a maioria dos milagres que Jesus faz, todas as vezes ele coloca o homem na responsabilidade, porque o evangelho é de autorresponsabilidade. Ele cura o cego, mas ele antes pergunta: o que você quer? Ele cura o paralítico, mas manda o paralítico levantar, tomar a cama e andar. Ele vai fazer milagres, mas ele sempre coloca um homem para se relacionar com o milagre. Porque Cristo não está preocupado com o que você tem, o que você deixa de ter, porque Ele sabe. Mas Ele precisa revelar para você o seu coração. E essa mulher, na mesma hora, ela poderia ter se revoltado e falado: ei, como assim? Eu já estou falando que eu não tenho nada e você ainda está me perguntando por quê? Por quê? Mas ela vai e diz: eu tenho só um pouquinho aqui. Um pouco, só um pouco. Não subestime o pouco disponível na mão do Senhor, queridos. Porque o Senhor alimenta uma multidão de mais de 25 mil pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem? Pastor, a única coisa que eu tenho é minha fé inabalável. Então disponibiliza para o milagre. O que você tem na sua casa? O que você tem? Pastor, eu tenho uma fé inabalável, eu tenho um choro nesse momento, eu tenho uma confiança, eu tenho, pastor, o meu serviço, pastor, eu tenho um pouco aqui. O que você tem? Disponibiliza para o milagre. Mas chega para o Senhor e diz: Senhor, eu tenho algo. E eu sei que o Senhor opera, porque quem tem, até me será dado ainda mais. Então opere mais, Senhor. Terceira coisa que você precisa entender sobre milagres é que Deus usa amigos como instrumentos para operar milagres na nossa vida. Repara o texto que o profeta diz assim: vá e pede aos seus vizinhos muitas vasilhas. Preste atenção numa coisa. Ela vai e começa a pedir a vários vizinhos, várias vasilhas. Se essa mulher não tivesse relacionamento com as pessoas, se ela não tivesse familiaridade com seu vizinho, se ela não gostasse das pessoas, meu querido, entenda uma coisa: ela não viveria esse milagre. Sabe aquele amigo que te empresta tapué? Então, foi isso aqui o milagre. Eu fico imaginando os vizinhos depois perguntando: será que vai devolver minha tapué? Irmãos, tem uns crentes aí que é viciado em tapué, irmãos. Liberta eles, Jesus. Se você deu a sua tapué com alguma coisa para alguém, não espere receber a tapué de volta. Se a tapué voltar, aí é milagre dobrado, queridos. Mas se ela não voltar, a palavra de Deus diz que aquele que empresta, empresta sem esperar que volte. Ô Senhor. Mas você que pegou a tapué do irmão, devolva em nome de Jesus. Liberta eles, Jesus, os ladrões de tapué, Senhor. Mas, queridos, preste atenção, você precisa ter amigos. Amigos são instrumentos de Deus para um milagre.
Mas preste atenção numa coisa: amigos são aqueles que te ajudam no momento do milagre. Às vezes, você é quem precisa do milagre. Às vezes, você é o amigo para ajudar no milagre. O problema é que às vezes nós queremos ser só quem está sendo ajudado. Hoje o pastor resolveu bater naqueles que não faz nada, né? É um pouquinho. O problema é que a gente só quer receber. Mas a Bíblia diz que tem maior valor dar do que receber. Em nome de Jesus, que Deus possa te usar e te abençoar, e que eu e você sejamos mais amigos que abençoa do que precisa ser abençoado. Que Deus use a minha vida e a sua vida como instrumento para levar as pessoas que estão em nossa volta para viver os seus milagres na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem amigos, mas cuidado com o tipo de amigo que você tem. Tem amigos que não são amigos. Como assim, pastor? Se você tem amigo para sentar à mesa com ele, para ficar falando da vida dos outros, isso não é amigo, isso é estagiário de Satanás. E não tem problema em falar isso não. Sabe por quê? Porque o fofoqueiro, o mexeriqueiro, diz a palavra do Senhor lá em Provérbios, que tem algumas coisas que o Senhor odeia, e a sétima coisa a sua alma abomina. E uma das que ele odeia é daqueles que falam mal um dos outros, e que a sua alma abomina é aqueles que causam separação entre os irmãos. Para você ver o quanto o Senhor leva a sério a unidade. Tem pessoas que vai conversar com outros que só serve para falar mal da vida dos outros. E se pessoa não é sua amiga, não é meu brother, pastor, é meu amigão. Depende. Está te levando para o erro? Não é seu amigo. Pastor, mas é de longa data. Está acoitando os seus erros? Não é seu amigo. Está passando o pano por cima do que você está errando? Não é seu amigo. Porque o seu amigo, ele leva você para próximo de Deus e não te separa do Senhor. Não é seu amigo. Tem amigos que olham para você e falam: eu te amo, mas você está errado. Eu te amo, mas você está errada. Eu te amo, mas não é por aqui. Eu te amo, mas você está com um pensamento equivocado. Eu te amo, mas não é dessa forma. Eu te amo e eu vou orar contigo, mas você precisa fazer isso aqui, porque Jesus já mandou você fazer. É esse tipo de amigo que nós precisamos ter juntos. Os amigos que vão emprestar o seu coração para que o milagre aconteça nas nossas vidas. E aí me faz lembrar do quando o Senhor cura um paralítico. E eu gosto demais desse texto também. Porque aquele cara, ele não consegue ir para Jesus sozinho. Mas os amigos, vários amigos, mas pelo menos 4, diz a palavra, leva ele, faz um buraco pelo telhado e desce ele até na frente de Jesus, para que Jesus o cure. Queridos, é esse tipo de amigo que você precisa ter. Um amigo que paga o preço, um amigo que chora contigo, um amigo que está vivendo com você a adversidade, um amigo que olha para você e diz: ei, amigão, isso aqui está errado, mas vamos lá, nós vamos consertar isso aqui junto. O problema é que nós queremos sentar à mesa com aquelas pessoas que estão vivendo os mesmos pecados que a gente, e a gente fica curtindo os pecados ali, regado a carne, fofoca e destruição do inferno. Cuidado, porque da mesma forma que tem uma mesa nos céus, há uma mesa no inferno. Só que a mesa do inferno não é uma mesa de comunhão, de prazer e glorificação, mas é uma mesa de tortura eterna para todo sempre. Se você está vivendo uma vida assim, arrependa-se. Se você e seus amigos juntam para fazer coisas erradas, arrependa-se. Se você tem pessoas com você que só está usando para que você fique com o ego inflado, arrependa-se. Arrependa-se. Mas tem amigos que te ajudam a se aproximar de Deus. E tem amigos que olham para você e diz: eu te amo. E porque eu te amo, você precisa consertar isso na tua vida. Porque é melhor ter a companhia do que estar sozinho. Porque é maior a recompensa do trabalho de 2 pessoas.
Se um cair, o amigo pode ajudar a se levantar, mas pobre do homem que cair e não tem quem o ajude a levantar. E aí presta atenção numa coisa. Eu já ia passar do tópico, mas o Espírito Santo fala, então a gente continua mais um tiquinho aqui. Se você fala que você é tão espiritual, aleluia. Eu sou muito espiritual. Mas você não consegue ter companhia e comunhão com seu irmão, a sua espiritualidade não vale de absolutamente nada. Nada. Sabe por quê? Porque você não pode me dizer que você adentrou ao Santo dos Santos sem passar pelo átrio. O átrio é um lugar da comunhão, e ninguém adentra ao Santo dos Santos sem passar pelo átrio, queridos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que se você fala que você é crente, mas não tem comunhão com seu irmão, é porque o Espírito do Senhor não está na tua vida. Porque como diz o apóstolo João, o apóstolo do amor, e se você estiver com raiva, fique com raiva do apóstolo João e não de mim. O apóstolo João diz: se você fala que ama a Deus que não vê, e você fala que não ama o seu irmão que vê, você é um mentiroso, e Deus não nasceu no seu coração. Aí tem uns crentes que é muito espiritual, aleluia, estou sentindo a presença, mas não consegue ter comunhão com ninguém. Isso não é espiritualidade, isso é feitiçaria. Isso não é espiritualidade, isso é mentira. Isso não é espiritualidade, isso é engano. Porque não tem como você falar, aleluia, eu sou muito espiritual, e meu santo não bate com o santo do Rodrigo. Se o seu santo não bate com o santo do outro, a possibilidade de há em você o demônio é muito maior do que no outro. Ei, pastor, mas como assim? Sim, sabe por quê? Porque se houvesse em você o Espírito Santo de Deus, você não estaria lutando pela separação, mas você estaria lutando pela comunhão, porque o Espírito Santo não é de separação, mas ele é de restauração, porque ele nos deu um novo ministério, e é o ministério da reconciliação. Isso é palavra, crente. Se você não ama isso, jogue fora a sua Bíblia, porque isso é palavra. Se você fala que tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito vai te impulsionar para a reconciliação, para a comunhão. Se está te distanciando, cuidado, você está servindo outra coisa. Deixa eu passar por o restante, porque senão não pego. Aleluia. Quarto ponto: se você quer viver milagres, você precisa ter atitudes excelentes. A sua atitude vai determinar o nível da sua bênção. Presta atenção numa coisa: você serve a um Deus grandioso. Amém, queridos? Nós servimos a um Deus grandioso, um Deus excelente, nós servimos a um Deus maravilhoso. Nossa vida precisa refletir a graça do Deus que nós servimos. Você não exalta o Criador tendo uma vida de medíocre. Não adianta você pensar como uma águia, mas ficar mendigando e catando milho como uma galinha. Porque os que esperam no Senhor subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, diz a palavra. Mas aí o seu pensamento é medíocre e miserável, porque você pensa em coisas pequenas. Eu já falei aqui, queridos, talvez, e eu não estou aqui pregando o evangelho ou teologia da prosperidade, porque vocês sabem que eu sou contra terminantemente essa teologia fácil e barata que pregam por aí, do toma lá da cá. Mas eu estou te mostrando que você precisa ter uma visão equilibrada, de entender que você tem um Deus excelente, e Ele tem projetado coisas excelentes para a sua vida, porque eu sei que os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus é um Deus de excelência, e você vivendo uma vida medíocre não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus.
O profeta já chega para ela e diz: ei, você vai lá pedir vasilhas, mas já vou te dar o bizu. Peça muitas, peça pouquinho não vem com mediocridade não. E eu gosto muito de um texto que representa isso de uma forma muito linda, que está em 2 Reis 13, quando o rei Joás chega para Eliseu. Eliseu devia ser um cabra interessante, meio arretado assim, sabe? Joás chega para ele e diz assim, Eliseu estava perto de morrer já, e Joás chega para ele e vai falar sobre a Síria que estava perseguindo ele. E aí, queridos, Eliseu fala para Joás, fala assim: pega o teu arco e pega a tua lança, atira esse arco e essa lança. E Joás pega de uma forma meio: por que isso aí? Por que desse jeito? Uma forma qualquer, sabe? Uma forma displicente, uma forma sem vontade, uma forma medíocre. E aí ele pega arco e dá 3 atiradas de flecha. Xoxo, anêmico, capenga, miserável. E aí, queridos, Eliseu então se revolta, diz a palavra. Você pode ler lá depois, 2 Reis 13:18, e ele vai dizer: portanto, já que agora você só feriu a terra 3 vezes, você só vai ganhar o sírio 3 vezes, mas você deveria ter ferido várias e várias e várias vezes, porque o quantas vezes você fizesse, o quantas vezes você ia ganhar dos sírios. Porque faltou vontade, faltou desejo, faltou atitude, faltou ser intencional. Ei, querido, em nome de Jesus, para de viver uma vida arrastando chinelo, para de viver uma vida medíocre, para de viver uma vida sem vida, para de viver uma vida miserável. Se Jesus mandou você fazer, faça com excelência. Se o Senhor está te mandando tocar, toque com excelência. Se o Senhor está mandando você ministrar, ministre com excelência. Faça o melhor que você pode, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda, queridos. Faça o melhor que você pode, com força, com vontade, com desejo. Cara, eu gosto demais de Bartimeu. Eu gosto demais de Bartimeu. Bartimeu vive milagres. E se eu tivesse pego essa mensagem e levado para o texto de Bartimeu, serviria da mesma forma. Para quem não sabe quem é Bartimeu, Bartimeu era cego. Estava lá em Jericó. E o Senhor passa. E Bartimeu grita, fala: opa, Jesus está vindo. Jesus está vindo. Eu vou gritar para que Ele me cure. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí as pessoas chegaram para ele e falaram: ei, Bartimeu, para de falar. Você está incomodando o mestre. Aí, meu irmão, que ele gritava mais alto ainda. Sabe por quê? Porque você precisa entender que pessoas intencionais são provocadoras de milagres, queridos. Você precisa ser intencional e provocar um milagre na sua vida. Você precisa entender aquilo e viver ainda mais do Senhor. E não viver meio. Um negócio morno, sem graça. Por isso que o Senhor já disse: porque não és quente e nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Você não serve nem para aquecer e nem para esfriar. É morno, não serve para fazer nada. Vomitar-te-ei da minha boca. É Bíblia, queridos. Tem uma atitude de excelência. Onde você está, na sua casa, no seu ministério, na sua família, o que você está vivendo, quais são as atitudes intencionais que você está tendo. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos um pouquinho, por favor. E eu quero que você pense na sua casa e na sua família agora. O quanto você está sendo intencional na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no projeto que Deus te deu, no ministério que o Senhor designou. O Senhor te deu um empreendimento, o quanto você está sendo excelente.
Talvez essa palavra esteja doendo. Eu sei que pode estar doendo. Ao mesmo tempo que ela está levantando alguns, está doendo para outros, eu sei. Mas ela faz o que lhe apraz. E talvez você não consiga parar nem para pensar nisso. Mas em nome de Jesus, que toda resistência à palavra do Senhor caia na autoridade do nome de Jesus. E que Deus inaugure um novo tempo na tua vida. Mas eu quero que você agora, com os olhos fechados, Espírito Santo, eu oro, Senhor, por um discernimento sobre a tua igreja, Jesus. Eu oro, Senhor Deus, para que teus filhos tenham discernimento para entender o tempo e as estações. Para que eles entendam, Senhor, para que eles entendam as atitudes de excelência que eles precisam ter nas áreas que o Senhor os colocou. Aonde o Senhor os colocou. Que eles não façam de forma medíocre, porque eles não servem a um Deus medíocre, mas eles servem a um Deus excelente. Olhem para mim e lembre disso. Pessoas intencionais são provocadoras de milagre. Quinto ponto que você precisa entender: aprenda para que você viva milagres. Aprenda a obedecer sem questionar. Como assim, pastor? Preste atenção numa coisa. O profeta chega para essa mulher e diz assim: ei, vai lá e pegue vasilha emprestada aos teus vizinhos. Calma aí, você não está entendendo. O credor está batendo na minha porta e vai levar os meus filhos como escravo. E tu está mandando eu pedir vasilha emprestada? Faz um cheque, hashtag faz o Pix e bora me ajudar. O profeta vai lá para ela e dá uma orientação, e ela escuta, e ela vai sem questionar aquela orientação. Pedro pesca a noite inteira, e de repente ela vai de manhã cedo, e Jesus olha e fala: volta lá e joga as redes de novo. E Pedro diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob tua palavra nós vamos lançar de novo. Os discípulos chegam e falam: são 25 mil pessoas. Jesus pergunta: o que vocês têm? E eles dizem: nós não temos nada. Será, irmãos, que verdadeiramente ninguém tinha nada ali? No meio de 25 mil homens, o único menino rico ali era o garoto de 5 pães e 2 peixinhos. Era um milionário ali, no meio daquela multidão toda. Não. O menino vai e disponibiliza o milagre. E o Senhor olha para os discípulos e diz assim: faz sentar eles em grupos de 50. Não, calma aí, Jesus, você não está entendendo. É muita gente para a gente dar comida. Faz sentar em grupos de 50. Talvez o que Deus está te mandando você fazer não tenha a ver com o seu milagre, mas como diz João 13, o que eu faço hoje você talvez não saiba, mas entenderás depois, diz o Senhor. Talvez você não esteja entendendo o que o Senhor está fazendo, mas quando você obedecer, vai ser tanto azeite que vai faltar vasilha, vai ser tanto peixe que você vai ter que chamar outros para te ajudar, puxar, vai ser tanto a maior a multiplicação, que vai sobrar mais de 12 cestos cheios de pães e peixes. Oh, aleluia! Mas você precisa aprender a obedecer sem questionar. Pode não fazer sentido com o seu milagre, mas Ele sabe o que é bom para você, porque Ele está no governo da sua vida. Ele não saiu do trono, queridão. Às vezes nós somos arrogantes demais e nós queremos dar ordem em Deus, mas Ele sabe o que nós temos que viver. Então obedeça, obedeça, obedeça. Penúltimo ponto: se você quer viver um milagre, esteja sempre disponível. Esteja disponível. Coloque à disposição a sua vida e os recursos que você tem. Mesmo que sejam poucos, coloque à disposição. Como eu disse, era um menino. Será que só tinha aquele menino ali, irmãos? Será que não teve outra mãe ali que levou comida para os seus filhos? O problema
problema é que às vezes ela está, você, a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Eu quero é para mim, porque não sei se vai dar. É muita gente. O que você tem de pouco na sua vida? Coloque para Deus. Disponibilize para o Senhor. Quais são as atitudes que você tem? Talvez é pouca força, talvez é pouco, talvez você tem poucas lágrimas, talvez você já chorou tanto que nem lágrimas você tem mais, queridos. Mas se disponibilize para o Senhor e creia que Deus está intervindo na tua história. E aí você precisa lembrar do 7º e último ponto, que é fundamental. Deus sempre tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus sempre tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A mulher do profeta chega e fala: ei, teu servo, tu sabes que ele temia o Senhor. Ele é morto. E ele não fica sem cuidado. Porque eu fui velho, diz a palavra, diz Salmos. Eu fui velho. E hoje, fui novo e hoje sou velho. Mas eu nunca vi um justo mendigar no pão, diz a palavra. E o profeta Isaías vai te dizer que desde a antiguidade jamais se viu ou se ouviu falar de um Deus semelhante a esse, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você não trabalha para o pastor Júnior, você não trabalha para indígenas, você não trabalha para a denominação A, para a denominação B, você não serve nenhuma dessas coisas. Você serve ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Todo-Poderoso, e Ele é justo para cuidar de você, e em todo tempo está abençoando a sua vida. Você precisa lembrar disso. Saia dessa noite daqui com o coração entendendo que o tempo da crise é o tempo favorável para que Deus faça um milagre. Que o tempo da crise é o tempo favorável para que Deus realize. Obedeça, creia, tenha atitude de excelência, fale com o Senhor. Mas em nome de Jesus, não se contente mais com o natural. Não se contente com o natural. Por você não foi chamado para viver o natural. Você foi chamado para viver no sobrenatural de Deus. Nós somos seres sobrenaturais vivendo uma experiência terrena, queridos. Nós não somos daqui, nós somos do céu. E a cultura do céu precisa invadir a terra. E nós cremos que o Senhor fará grandes coisas, porque é o reino de poder, o reino de graça, e Ele fará milagre na vida dos seus filhos, queridos. Então, na autoridade do nome de Jesus, levante-se agora com fé, crendo que o Senhor irá operar sobre a tua vida e fazer milagres na autoridade do nome de Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus.